Paz do Senhor, Igreja Viva de Jesus, igreja nos lares, que tem se reunido a cada semana. É uma alegria para nós podermos mais uma vez estar aí na sua casa. Podemos mais uma vez, como igreja, nos unirmos e adorarmos ao Senhor Jesus. Por isso, nessa hora, junte-se com a sua família, se você pode, coloque-se em pé e vamos celebrar ao Rei Jesus. Eu canto aleluia na presença do inimigo. Eu canto aleluia mais alto que os ruídos. Eu canto aleluia. Canções são armas para mim. Eu canto aleluia. O céu vai guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar, alto, mais alto, meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Eu canto aleluia com tudo que há em mim. Eu canto aleluia e vejo a escuridão fugir. Eu canto aleluia mesmo quando não posso entender. Eu canto aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto, meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Cante mais alto Cante mais alto, e cante mais alto cante mais alto, e cante mais alto cante mais alto, e cante mais alto cante mais alto. e cante mais alto Na presença do inimigo, e cante mais alto mais alto que os ruídos. e cante mais alto Canções são armas para mim. e cante mais alto O céu vai guerrear por mim. e cante mais alto Na presença do inimigo,
casa. Mais uma vez, queridos, a paz do Senhor. Como é bom nós podermos, ainda que por um tempo estejamos tão distantes, ainda que durante este período a gente ainda esteja se reunindo, cada um em suas casas, é tão bom e é tão importante sentir essa presença do Senhor e saber
que aí na sua casa, aí agora, onde você está assistindo esse culto, o Senhor tocou a sua vida e você sabe e declarou que Ele é santo. Aleluia. Te amamos, Jesus. Esse tempo nós separamos do nosso culto sempre para trazer uma palavra de consagração. Algo para nós apresentarmos diante de Deus. Nós colocarmos diante do Senhor nossos bens, nossa renda, nossas ofertas e dízimos, nossos filhos. E o que o Senhor inspirou meu coração para essa noite trazer para a igreja é um texto bem conhecido de 2 Coríntios 9. Vamos ler alguns versículos do capítulo 9 de 2 Coríntios. Eu quero ler o 6 e o 7 e depois vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. A palavra de Deus diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos lá para o versículo 10. Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos de justiça de vocês. Assim vocês serão, enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Querida igreja, esse texto fala sempre muito ao meu coração, porque Paulo começa escrevendo que nós devemos apresentar diante do Senhor aquilo que o Senhor mesmo coloca, aquilo que nós propomos junto com o Espírito Santo que está em nós, nós propomos no nosso coração. Que não seja por constrangimento, que não seja porque você tem que fazer, que não seja porque o pastor disse que você tem que fazer, porque o seu líder disse, mas que seja com entendimento, sem constrangimento. Aquilo que o Espírito Santo propuser no seu coração. Nós estamos falando aqui de ofertas, nós estamos falando de sementes espirituais lançadas no reino de Deus. Você tem lançado as suas sementes no reino? Aquilo que Deus coloca no seu coração para apresentar, você tem apresentado? Mas como Paulo nos ensina aqui, que seja com alegria, sabendo que o versículo 10 começará a se cumprir na sua vida. Paulo continua escrevendo: Deus dá semente àquele que semeia. Ele não dá semente para quem retém as suas sementes, amém? Deus dá mais sementes para aquele que semeia. Ele dá também pão para o alimento. Então, querido, creia que se você tem plantado as suas sementes no reino, não vai te faltar o pão. Porque como Paulo escreve aqui e nos ensina, Ele dá o pão para o alimento. E Ele dá mais semente para quem semeia. Mas para que tudo isso? Tem um motivo, tem um objetivo, tem um propósito. Deus vai te abençoar com mais sementes para você poder ofertar e plantar no reino. Mas para quê? Para que vocês sejam enriquecidos em tudo. Em tudo, nada vai te faltar, querido, quando você for generoso. Porque esta generosidade que Paulo continua escrevendo, para que toda essa generosidade, através da qual sejam tributadas ou resultem em orações de gratidão a Deus. Você entende a importância da sua semente? Você entende a importância de semear no reino? Não é apenas porque você será abençoado. Não é apenas porque Deus vai prover a sua casa com pão. Deus não vai permitir que nada falte, vai enriquecer o seu lar, te dando toda a provisão e cuidado. Mas não é para isso apenas. Mas é porque através da sua generosidade, outras pessoas serão abençoadas. E estas pessoas farão orações, agradecerão, tributando glórias a Deus por causa do seu ato,
por causa da sua atitude generosa. Por isso, querido, nessa noite, eu quero que você, com muito entendimento, separe na sua casa a semente que o Senhor colocou na sua mão. De repente você tem a sua oferta aí, e esse é o momento de você separar com muito amor e zelo, realmente sondando o seu coração. Foi isso que Deus propôs? Foi isso que o Espírito Santo te tocou? Então separe agora, porque nessa hora nós vamos entregar no reino, e a provisão do céu, e a sementeira abundante, cheia, e o pão farto na sua casa não hão de faltar. Mas mais do que isso, a sua generosidade, o seu coração desprendido das coisas materiais, com esse entendimento do que é semear no reino, vão fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido, seja exaltado, seja glorificado. Amém? Separe a sua oferta, separe o seu dízimo. Nós vamos orar consagrando isso ao Senhor. Meu Deus, nessa hora, Pai, como igreja nós nos colocamos diante de Ti. E cada um dos Teus filhos, Senhor, tem apresentado no Teu altar nessa noite sementes. Tem semeado, Senhor, no Teu reino aquilo que o Senhor tem dado, as sementes que o Senhor já tem provido. Eles têm entendido e plantado nessa noite no Teu reino. Meu Deus, para que se cumpra a Tua palavra, que diz que vai haver, Senhor, fartura nessa sementeira. O Senhor vai abençoar com mais, para ser mais semeado. E o Senhor vai abençoar com pão, com alimento, com provisão material. Ainda nesta terra, Senhor, cada lar, cada família e cada vida. Meu Deus, cumpra-se nas vidas dessas famílias essa palavra. Mas ainda, Senhor, além disso, que estes corações generosos, Senhor, possam engrandecer o Teu nome através dessa atitude. Que cada semente lançada, plantada nessa noite, Senhor, possa realmente render glórias ao Teu nome, tributar ao Senhor toda adoração, toda glória e toda honra. Que pessoas reconheçam que o Senhor é Deus, que o Senhor é provedor, é cuidador, é galardoador. Por causa destas sementes plantadas nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa cada lar, cada família, cada pai de família, Senhor, cada jovem que tem entendido essa palavra. E para que realmente todos eles vivam tudo o que o apóstolo nos ensinou nessa noite, tudo o que aprendemos através dessa palavra nessa noite, veremos as sementes sendo colhidas, o fruto nascendo dessas sementes, porque o Senhor irá abençoar e fazer prosperar a 100 por 1. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e louvamos o Teu nome. Amém e amém. Te exaltamos, Rei Jesus. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha força eterna é, ou minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, minha canção.
deixarás, não me deixarás sozinho. Tu não me deixarás, não me deixarás sozinho. Tu não me deixarás, não me deixarás sozinho. Tu não me deixarás, não me deixarás sozinho. Nós estamos firmados naquele que é digno e naquele que é bom, naquele que cuida de nós. Obrigada, Senhor. Sabemos que em Ti nós estamos seguros. Quando a noite vier pra me cercar, com meu Deus seguro estou. Quando a noite vier pra me cercar, com meu Deus seguro estou, porque Tu és bom, bom, Tu és bom, bom. Confiamos em Ti, Senhor, e descansamos o nosso coração em Ti. Nós sabemos que o Senhor já fez tantas coisas e nós cremos de todo o nosso coração que o Senhor irá fazer novamente.
as voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Jesus, seu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou.
Glórias a Ti, Senhor Jesus. Você pode declarar isso, querido, aí onde você nos vê. Nosso Deus, o nosso Deus jamais falhou. Jamais falhou. Aleluia. É assim que nós cremos. Ah, Senhor, é assim que declaramos, porque nós confiamos em Ti. Nós, Pai, nos entregamos mais uma vez nessa noite, sabendo, Senhor, da Tua fidelidade, sabendo, Senhor, que o Senhor nunca falhou e jamais vai falhar. E hoje, Pai, totalmente entregues, mais uma vez entregues ao Senhor, nós clamamos, doce Espírito Santo, ministra aos nossos corações, transforma-nos mais uma vez, muda-nos, desfaz, Senhor Deus, aquilo que muitas vezes tem nos atrapalhado o nosso relacionamento, mas faz-nos, Senhor, novos, faz-nos, Senhor Deus, de novo, da maneira como o Senhor sempre planejou, para que nós, Senhor, possamos viver o sobrenatural do Senhor, para que nós, Senhor Deus, possamos ver o Teu agir nas nossas vidas, ver, Senhor Deus, as coisas estarem segundo a Tua vontade à nossa volta, e ainda que as circunstâncias pareçam não mudar, nós cremos num Deus que abre rios em meio a deserto, nós cremos num Deus que faz o impossível, que faz cair fogo do céu, num Deus que destrói muralhas, num Deus que abriu o mar. Nós cremos no Senhor dessa maneira e sabemos, Senhor, que o Senhor vai fazer de novo, o Senhor vai fazer outra vez, e as nossas vidas Te glorificarão, Te exaltarão, até o dia em que estivermos face a face contigo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, celebre, querido, celebre o Senhor aí na sua casa, celebre onde você nos vê, este nome que está acima de todo nome. Aleluia, aleluia, glórias a Ti, Senhor Jesus, glórias a Ti, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Paz do Senhor, querida igreja linda do Senhor Jesus. Como é bom poder estar mais uma vez aqui com cada um de vocês, podendo compartilhar algo vindo do Senhor ao teu coração, aquilo que o Senhor, como nós falamos aqui várias vezes, somos ministrados, aquilo que o Senhor ministra primeiramente conosco, para depois chegar até você, chegar até o teu coração, para que você também seja tocado e transformado pelo Senhor. Eu quero que você, com muita alegria, possa nessa noite abrir o seu coração, abrir a sua vida mais uma vez e receber aquilo que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Nós já demos aqui toda a liberdade a Ele, todo o governo deste tempo e desta reunião, e aí da sua casa ou da onde você nos vê, é dele. Então abra o seu coração e acompanhe comigo, por favor. Eu quero ministrar algo ao teu coração hoje. O tema da nossa palavra é posicione-se, e eu quero falar com você a respeito de algo muito importante. E eu quero pegar um texto bem conhecido, creio que a maioria de nós já viu esse texto pelo menos uma vez na vida, mas eu quero te chamar alguns detalhes para esse texto aqui, algumas posturas com relação a este grande homem de Deus que nós vamos falar já, que fizeram toda a diferença para que houvesse ali o agir de Deus, que eu creio que é algo semelhante para mim e para a tua vida. Eu e você precisamos entender que o nosso posicionamento, ele sempre será a chave que nós precisamos girar para experimentar o melhor de Deus para nós. Então, se você puder, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo de número 18. Nós vamos ler a partir do verso 30. 1 Reis, capítulo de número 18, a partir do verso 30. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado, acompanha comigo, por favor. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor.
Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. E então disse: encham 4 cântaros de água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles assim fizeram. E disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. E a água escorria do altar e enchia também a vala que havia sido aberta. Amém, queridos? Até aqui nós vamos ler. Eu quero te dar um contexto daqui. Esse texto é o texto que abre ali aquela experiência, aquele agir sobrenatural do nosso Deus, quando o Senhor derrama ali fogo do céu e consome o holocausto ali diante daqueles que eram seguidores ou profetas de Baal. O que acontece aqui? Um pouquinho antes nesse texto a gente vai ver que o profeta Elias desafia estes homens. Havia um desafio dado a eles, dado ali por ele, para aqueles homens, que consistia em subir ao Monte Carmelo, erguer um altar, colocar ali um sacrifício, e a divindade que derramasse fogo para consumir, este então seria o Deus verdadeiro. Nós entendemos e nós sabemos o final da história. Nós sabemos ali que aqueles homens ficaram ali por diversas horas, tentando e clamando ali ao seu falso Deus, para que ele viesse e consumisse então a sua oferta, consumisse ali o seu animal que havia sido oferecido. A ponto do próprio Elias, do próprio homem de Deus ali, chegar a zombar dele. Falou: ó, o seu Deus acho que está meditando, afinal de contas ele é Deus e não está ouvindo vocês, falem mais alto, né? Chegou a este ponto, tamanha a condição. Eles eram, segundo o texto bíblico ali, segundo o relato, cerca de 450 homens. E Elias, o filho de Deus, o profeta do Senhor, ali sozinho, para conter tudo isso. Num dado momento da história, você sabe o que acontece. Ele vai lá e muda todo aquele cenário. Ele sai daquela condição onde ele estava e prepara tudo aquilo que estava ali, se posiciona como profeta do Senhor, faz tudo aquilo que nós vimos descrito no texto. E a Bíblia diz que o Senhor manda fogo do céu, consome o holocausto e ainda, como a própria Bíblia fala, lambe toda a água que estava naquela vala. E o que eu quero te chamar a atenção não é para o resultado em si, porque o resultado nós conhecemos. Foi algo extraordinário, algo maravilhoso, algo sobrenatural de fato. Mas eu quero te chamar a atenção para a postura de Elias no instante antes do agir de Deus. Por que eu quero te chamar a atenção para isso, queridos? Porque esta postura, este posicionamento faz toda a diferença quando nós falamos do agir sobrenatural do nosso Deus. E eu quero que você entenda que a partir de um determinado momento, eu e você, nas nossas vidas e no nosso relacionamento com Deus, vamos precisar nos posicionar, a maneira como Elias descreve no texto que fez, precisar nos posicionar para receber, para viver algo do Senhor. E eu quero te chamar o detalhe aqui, te chamar a atenção para um pequeno detalhe no texto. A Bíblia fala que no momento que antecedeu ali a experiência sobrenatural, antecedeu ali o agir sobrenatural de Deus, Elias fez algo muito importante. Elias consertou ou restaurou, dependendo da tua versão, o altar que estava ali. Querido, vamos ser bem sinceros, só conserta algo que está quebrado, a gente só conserta alguma coisa que se quebrou. E este altar, que no texto está sendo representado ali de forma literal, hoje fala para nós como sendo nós este altar. Este altar que oferece ao Senhor sacrifícios diários, oferece ao Senhor algo novo, oferece ao Senhor algo a ser consumido, para que a vontade, o sobrenatural dele seja estabelecido nas nossas vidas. E eu quero, através de 3 pequenas verdades, 3 pequenos pontos, falar com você a respeito da importância que eu e você precisamos dar para este conserto, para esta restauração, para a restauração deste altar. O que eu quero falar em primeiro lugar é: posicionamento é chamar a responsabilidade para si. Queridos, no texto que nós lemos, nós vemos que o texto começa falando para nós de algo muito importante, a maneira como Elias se refere àqueles homens que estavam ali. Ele chega naquela condição e vira para aqueles homens e fala: chegai-vos. Na versão que nós lemos aqui, ou dependendo da tua versão, ele fala: aproximem-se. O que ele faz? Ele chama a responsabilidade daquele desafio que estava ali, que ele mesmo havia proposto para a vida dele. Ele chama uma responsabilidade para si, de algo que somente ele, sabendo quem ele era no Senhor, poderia acontecer. Quantas e quantas vezes
eu e você precisamos entender esta questão, entender que precisamos chamar responsabilidades para as nossas vidas, quando quando se trata de clamar algo ao Senhor, quando se trata de pedir, de fazer algo que nós desejamos, querer que o Senhor faça algo nas nossas vidas que dependa do sobrenatural. Só que eu quero te contar um segredo aqui. Só consegue chamar a responsabilidade para si quem conhece a sua identidade no Senhor. Só consegue fazer exatamente o que Elias fez naquele momento quem sabe muito bem quem é no Senhor. Por quê, queridos? Quando nós entendemos a nossa identidade, quando compreendemos a nossa identidade, nós sabemos ao Deus a quem servimos. Nós sabemos o que Ele é capaz de fazer, como Ele pode fazer e quando Ele vai fazer. Ah, Dani, mas nós não conhecemos a Deus, mas nós sabemos que Ele vai fazer. Independente se vai ser no instante que nós falamos, ou vai ser instantes após. Vai ser tempos depois, mas nós sabemos que Ele vai fazer. E só consegue fazer isso quem reconhece essa identidade. Quando nós falamos aqui desta questão, quando nós entendemos dessa responsabilidade, trazendo agora o contexto para este altar, eu falo da responsabilidade que eu e você temos de assumir que nós precisamos depender de Deus em todo momento. Queridos, Elias, diante de 450 homens que serviam a Baal, sabia que ele era tão humano quanto qualquer um deles. Sabia que ele era tão falho quanto qualquer um deles. Sabia que ele era tão pecador, talvez, quanto qualquer um deles. Mas ele possui um diferencial diante daqueles 450 homens. Ele era filho de Deus. Ele sabia a quem ele servia. E ele deixa de lado, talvez, as suas falhas, os seus pecados. Ele deixa de lado todas as suas limitações e chama a responsabilidade de algo do Senhor para ele, para que o Senhor pudesse ser exaltado. Quantas vezes eu e você precisamos nos posicionar por conta de algo que clamamos a Deus e pedimos que haja o sobrenatural, mas no momento do nosso posicionamento, o nosso orgulho, o nosso ego fala mais alto. Quantas vezes nós precisamos assumir responsabilidades de culpa, assumir responsabilidades talvez das nossas falhas e limitações, e o nosso orgulho não permite com que nós assumamos isso. Eu e você precisamos entender que nós precisamos, como nós vimos lá no começo, chamar esta responsabilidade e entender que o agir sobrenatural de Deus só vem a partir do momento em que eu assumo essa condição e me coloco diante do Senhor, assumindo a minha identidade e deixo de lado toda, vamos chamar aqui de terceirização da culpa. A falta do agir, a falta do sobrenatural de Deus na minha e na tua vida, queridos, não pode ser culpa de um terceiro. Tem gente que ousa culpar Deus, inclusive, mas não pode ser culpa de um terceiro. Eu e você precisamos chamar a responsabilidade para cima, chamar a responsabilidade para as nossas vidas e entender que se há alguma coisa que não está acontecendo, o causador, a causa da falha, ou a causa da demora, sou eu em primeiro lugar. Eu e você precisamos entender que chamar a responsabilidade é, entre outras coisas, parar de culpar alguém ou algo pelas frustrações que nós recebemos ou pelas frustrações que nós vivemos. Assumir a culpa e parar de se vitimizar é chamar a responsabilidade para si. É virar e com a ousadia de um filho de Deus, virar e falar assim para os problemas: se achega que vocês vão ver quem é Deus. Vem para cá que vocês vão ver quem é o meu Deus. E assume, se humilhe diante do Senhor. Abra a sua vida, rasgue o seu coração, se coloque diante dEle, refaça a sua aliança com Ele. Faça tudo aquilo que o Senhor tem ensinado e pedido para que eu e você façamos. Porque uma vez que a gente faz isso, nós vamos corresponder àquilo que o céu já tem dado para nós. O detalhe mais importante aqui, mais interessante, é entender que Elias fala em primeiro lugar. Ele toma uma atitude antes mesmo do Senhor fazer qualquer coisa. Sabe por quê, queridos? Porque a primeira ação é nossa. A primeira atitude é nossa. Eu tive o privilégio de algumas semanas atrás pregar aqui num culto da GP. E eu falei para eles algumas coisas, inclusive, que eu vou falar aqui nessa palavra hoje. E uma delas foi essa. Falou: não espere a resposta do céu se você não tem correspondido a Ele. Não espere uma ação dos céus se eu e você não temos feito aquilo que Deus tem nos pedido a fazer. Eu e você não estamos trazendo esta responsabilidade para nós. Então como é que nós vamos querer que os céus ajam a nosso favor? Como é que nós vamos querer que o Senhor possa operar algo sobrenatural nas nossas vidas, se aquilo que é necessário para que haja a operação está sendo deixado de lado? Para que haja o agir de Deus
está sendo colocado em segundo plano. O segundo ponto que eu quero quero ministrar na sua vida hoje é que a restauração começa a partir de nós. O texto fala que ele foi, depois de ter chamado aquele povo, de ter conclamado aqueles homens que estavam ali, ele chega e restaura o altar, ele reconstrói aquilo que estava quebrado. Essa restauração, querido, fala muito a respeito de colocar coisas em ordem. Como eu falei para você, nós não consertamos nada que não está quebrado. Se ele consertou, se ele precisou restaurar, é porque algo estava na forma indevida, algo estava de uma maneira que não deveria estar. E aqui, quando a gente olha para esta palavrinha, para esse restaurar do texto original, no hebraico, a palavrinha que está ali relacionada a restaurar também fala de reparo, mas ela fala também de renovo, de renovação. Quando Elias faz algo diferente ali e começa e se submete à reconstrução, à restauração do altar, ele mostra para nós que independente de qualquer coisa, para que o Senhor haja, é preciso estar com as coisas em ordem. Eu e você precisamos estar prontos e em ordem para que venha uma intervenção sobrenatural de Deus. E como que isso acontece, queridos? Quando eu e você nos deixamos ser confrontados por aquilo que precisa ser confrontados. Eu e você precisamos entender que muitas das coisas das nossas vidas têm impedido o agir sobrenatural do Senhor, porque eu e você não temos permitido ser confrontados em determinadas áreas da nossa vida. Não temos permitido que algumas coisas que precisam ser abatidas, e a palavra é essa mesmo, abatidas, sejam devidamente abatidas das nossas vidas. Mas a gente fica fazendo carinho nas coisas que não agradam ao Senhor. A gente fica se mantendo em condições que muitas vezes estão desagradando os olhos de Deus, mas nós não nos permitimos ser limpos, ser confrontados em algumas áreas. Por que nós precisamos fazer isso? A reconstrução, a restauração está diretamente alinhada, queridos, a um outro alinhamento, mas a do nosso coração com o coração de Deus. O meu coração e o teu coração alinhados com o coração de Deus vão fazer com que o sobrenatural venha. Vão permitir com que o agir de Deus venha sobre as nossas vidas em todas as áreas. Só que para que haja este alinhamento, deve haver em primeiro lugar um confronto, a eliminação e a limpeza de coisas que nos afastam, que nos tiram do centro da vontade de Deus. Sabe aquele relacionamento seu tóxico, que você sabe que muitas vezes tem te tirado do centro da vontade de Deus, mas você, por consideração, por um certo sentimento, acaba sempre mantendo ele vivo? Então, talvez esse relacionamento seja algo que precisa ser retirado da tua vida. Ah, Dani, mas o que vão dizer? Imagina se Elias tivesse pensado no que iriam dizer, quando viram ele restaurando um altar que estava destruído. O que nós precisamos entender, queridos, é que há um desafio sim também para as nossas vidas. E a restauração do altar começa quando nós nos permitirmos ser confrontados pelas verdades da palavra e confrontados por esta presença gloriosa, majestosa do nosso Senhor, que vem clarear todas as coisas, para que tudo aquilo que não faz parte da natureza dele, do caráter de Deus, saia. Deixe as nossas vidas. E se for preciso, nós vamos entender que a limpeza de relacionamentos ou de coisas tóxicas que nos envenenam, se elas precisarem sair, que saiam. Eu prefiro muito mais agradar ao meu Deus do que agradar a um milhão de homens, a humanidade toda. Não é assim? Elias fez exatamente isso. A postura de Elias foi determinante. A postura de Elias foi restaurar aquele altar. E a postura que eu e você temos que tomar hoje é essa: restaure o altar, mova-se. Como nós falamos, a atitude é nossa. Não espere que o Senhor vá fazer isso por você, porque Ele espera de mim e de você exatamente essa atitude. Posicione-se. O terceiro e último ponto que eu quero tratar com você nessa noite é: no altar de adoração foram colocadas pedras brutas. O que isso mostra para mim e para você? Que aquele mesmo altar que foi reconstruído, aquele mesmo altar que foi reerguido por Elias, foi reerguido com pedras que não haviam sido entalhadas ainda, não haviam sido moldadas. Ele simplesmente coloca pedras brutas para mostrar que é o Senhor quem faz. Eu e você precisamos entender que é o Senhor quem vai moldar esta pedra bruta que está aí, de acordo com a vontade, com os princípios e valores estabelecidos por Ele, e não pelos nossos.
Não por aquilo que pensamos ou achamos, mas segundo a vontade, a palavra, a verdade dele. O que é uma pedra bruta, querido? É aquela que ainda precisa tomar a forma daquilo que vai, para chegar no ponto final, para chegar à condição final dela. E quem vai ser esta pessoa, este responsável pelo entalhe, pelo molde? O nosso Senhor. O que eu e você muitas vezes fazemos? Nós deixamos de lado esse entalhe e não queremos que haja essa condição. Se permita ser entalhado e moldado pelo Senhor e experimente o novo de Deus, experimente o sobrenatural de Deus na tua vida em nome de Jesus. Um detalhe importante, se nós continuarmos lendo o texto ali, nós vamos ver que Elias coloca lenha na fogueira. Ai, Dani, mas isso é óbvio, nem sempre. Ele coloca a lenha ali na fogueira sobre o altar, né? Ele coloca a lenha naquele altar depois de reconstruído. Por quê? Querido, guarde uma coisa, eu falei, né, que eu ia citar a palavra da GP aqui, eu vou citar de novo. O Senhor não vai fazer nada sobre cinzas. Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai queimar algo na minha e na tua vida quando essa lenha que estiver ali for nova. O que isso mostra? Que não adianta eu criar expectativas para o sobrenatural de Deus, me apoiando em estacas antigas, em marcos antigos, em coisas e condições que estão no passado, em coisas velhas. A palavra nos fala isso, que nós não devemos fazer tais coisas, não devemos nos apoiar nas coisas antigas. Mas o que eu e você precisamos entender? Que nós precisamos colocar diante do Senhor coisas novas, lenha nova, para que elas sejam queimadas, para que elas venham sobressair sobre aquela condição, para que o Senhor possa olhar para nós e falar assim: Ele tem se dedicado, Ele não somente reconstruiu o altar, mas Ele tem fornecido lenha nova todos os dias. Eu e você, queridos, eu tenho certeza que já criamos expectativas pelo sobrenatural de Deus e não vimos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não removemos as cinzas, não colocamos lenha nova sobre o altar. Não permita que isso aconteça na tua vida. Sabe por quê? Porque eu tenho a plena certeza que nós estamos vivendo, já começamos a viver, eu creio nisso, um tempo de renovação, um tempo de renovo de Deus para cada um de nós. Nós começamos a viver algo novo que o Senhor já tem preparado. As coisas já começaram a mudar e nós cremos que em nome de Jesus logo elas vão voltar ao normal diante de tudo isso que a gente tem visto. E como nós vamos estar na hora que tudo voltar ao normal? Como nós vamos estar diante do Senhor? Como vão estar os nossos altares? Como vai estar o nosso estoque de lenha? Como eles têm sido, vamos dizer assim, administrados até aqui? Será que eu e você temos feito isso desde o começo deste isolamento? Se você não começou a fazer, querido, comece hoje. E é para isso que o Senhor te chama nessa noite. Eu e você precisamos nos permitir ser transformados. Eu me entristeço quando muitas vezes a gente vê que nesse tempo de isolamento, nesse tempo onde nós deveríamos, por mais que haja uma distância física, um tempo que nós deveríamos estar mais próximos uns dos outros, eu vejo pessoas se isolando ainda mais e mostrando que estavam apegadas a uma estrutura e não à essência verdadeira que é o Senhor. Sabe o que está acontecendo, querido? Tem cinza apagando a chama que ardia pelo Senhor. E é tempo de você renovar isso. É tempo de você remover as cinzas. É tempo de colocar lenha nova no altar. É tempo de você fazer algo novo. É tempo de você mudar a sua mentalidade. É tempo de você deixar aquilo que você viveu no passado e buscar novos hábitos no Senhor, para que o sobrenatural do Senhor venha. E talvez a resposta da tua oração, a resposta do teu clamor, aquilo que você tem pedido tanto, possa acontecer a partir do momento em que você se posicionar, a partir do momento em que você se colocar diante de Deus. Para encerrar, eu quero falar algo muito importante que está nesse texto, que talvez muitas vezes você tenha lido e não tenha percebido. O texto fala para nós que Moisés, olha eu falando de Moisés aqui, que Elias vai lá, pega o animal, coloca aquele animal sobre o altar. E ele fala ali que ele dá uma ordem para aqueles homens. Antes de falar dessa ordem, eu quero te tocar num assunto importante. Todas as vezes em que a Bíblia fala de altar, ela está falando de uma coisa que nós precisamos ter muito fortes nas nossas vidas, que é uma coisa chamada entrega. O que é entrega? É aquilo que eu e você também conhecemos muito facilmente por renúncia.
por algo que é importante para nós e que muitas vezes precisa ser colocado aos pés do Senhor, precisa ser colocado no altar, precisa ser colocado ali para que seja consumido, porque aquilo que nós consideramos importante não é tão importante quanto o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Porém, nós damos mais importância a Ele do que o agir de Deus. O que acontece, queridos? O que eu vou entregar? Como eu vou entregar? Sempre eu vou colocar diante do Senhor tudo aquilo que eu considero importante. E eu quero te mostrar um detalhe nesse texto. Você pode estar falando, Dani, mas eu vou considerar o que como importante? Talvez algo que esteja na sua vida neste cenário. Sabe por quê? O texto fala que Elias pede para aqueles homens que estavam ali encherem 4 cântaros de água. E eles fazem isso por 3 vezes. Eles derramam aquela água sobre o altar a ponto dessa água vazar e encher toda uma vala que havia sido colocada, havia sido feita em volta do altar. Aquele povo, queridos, estava passando por um período de seca terrível. Não chovia há muito tempo ali. E imagina você, uma pessoa chegar do seu lado, um tempo de seca, onde a valiosíssima virar e falar assim, enche 4 cântaros e derrama aqui. É muito estranho, não é? Porque a água era algo que as pessoas iriam sair no tapa, vamos dizer assim, por causa dela. Havia uma importância nessa água. Afinal, como eu falei, o período de seca era extenso. Mas o que acontece? O que a Bíblia fala que acontece? Aqueles homens obedecem a palavra ali do Senhor através de Elias. E assim fazem. Eles derramam sobre o altar algo que era precioso para aquele tempo. Eu não estou falando talvez para você entregar algo que você já entregou no passado ou que está lá atrás. Eu estou falando de algo que é importante para a tua vida hoje. Talvez há algo que precisa ser renunciado hoje. Talvez há alguma coisa que você tem considerado extremamente importante hoje, diante desse cenário, que precisa ser colocado no altar do Senhor, que precisa ser entregue, que precisa ser renunciado, assim como essa água. O que Elias fez ali, queridos? Elias semeou a água. E se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver que eles desfrutaram de uma chuva abundante logo depois, porque o Senhor viu o esforço, viu a entrega, viu a renúncia. Custava, queridos, custava muito aquela água, mas diante daquilo que Deus poderia fazer, ela não valia nada. E diante daquilo que Deus fez, continuou valendo menos ainda, porque a chuva abundante veio sobre aquela terra e sobre aquele povo, assim como virá sobre as nossas vidas. Quando a Bíblia fala de chuva e fala de chuva abundante, ela está falando de prosperidade, principalmente depois de um tempo de seca, de um cenário adverso, que só foi possível e só foi desencadeado a partir de uma ação sobrenatural de Deus, que veio a começar de uma postura de um filho, de um grande homem de Deus, que nos ensina nessa noite, que antes do agir, eu e você precisamos nos posicionar. Talvez eu e você precisamos entender o que precisamos fazer para que o propósito de Deus seja cumprido nas nossas vidas. E o cumprimento de propósito fala de renúncia, fala de entrega. O que nós precisamos entregar? O que nós precisamos abrir mão? O que nós precisamos derramar diante do Senhor para que seja consumido por Ele e para que nós possamos experimentar o sobrenatural de Deus para cada uma das nossas vidas. O sobrenatural que Deus tem para cada um de nós só vai acontecer se tão somente eu e você nos posicionarmos. Amém, queridos? Eu quero orar com você, eu quero orar pela sua vida agora. E eu quero que de todo o meu coração, você aí aonde você estiver, aonde você nos vê, nos ouve, que você possa se render, se entregar literalmente ao Senhor, clamando para que haja sim um sobrenatural de Deus na tua vida, mas que antes deste agir, para que você possa se colocar posicionado como um filho, como um guerreiro, como um discípulo do Senhor, alguém que não olha para aquilo que está acontecendo à volta, mas olha única e exclusivamente ao seu Pai, a este Deus majestoso, maravilhoso, a quem nós servimos. Feche os seus olhos aí onde você estiver, em nome de Jesus, e ore comigo, por favor. Pai amado, em primeiro lugar te agradecemos, Senhor, te louvamos e te agradecemos mais uma vez, porque fomos presenteados pela Tua Palavra.
a revelação, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para nos transformar, para nos mudar mais uma vez. Porque, Pai, nós sabemos que é chegado um tempo de mudanças, é chegado um tempo de transformações e nós precisamos estar preparados para isso. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, por cada um, Senhor Deus, que teve contato contigo nesta noite, teve contato com a Tua palavra, com a Tua verdade nesta noite. Eu oro, Pai, por cada vida que nos ouve agora, para que, Pai, o Teu Espírito Santo possa vir sobre ela e possa revelar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Porque hoje, Senhor, como filhos, nós nos posicionamos da maneira como o Senhor tem nos instruído, nos orientado, nos ensinado através das verdades da Tua palavra. Nós nos posicionamos, Senhor, nós desejamos reconstruir este altar, nos colocar diante do Senhor todos os dias, com lenha nova, com algo novo a ser queimado, mas acima de tudo, Senhor Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor, entregando aquilo que é mais valioso para nós, porque nada mais tem valor a não ser a Tua presença, o Teu agir sobre as nossas vidas. Pai, nós clamamos sim pelo sobrenatural. Eu clamo sim, Senhor Deus, para que haja o sobrenatural do Senhor sobre a vida de cada um. Mas, Senhor, eu clamo para que este posicionamento possa ser com cada um antes do Teu sobrenatural, para que nós possamos, Senhor Deus, compreender e desfrutar da maneira correta do Teu agir nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um, por cada filho Teu, Senhor, que tem se colocado diante do Senhor agora e tem, Senhor Deus, apresentado diante deste altar, Senhor, diante da Tua presença, aquilo que precisa ser renunciado, aquilo que precisa ser entregue, e tem, Senhor Deus, colocado diante do Senhor tudo isso. Pai, eu peço, molda o coração de cada um, molda a vida de cada um, molda as nossas vidas conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor, e derrama sobre nós o Teu sobrenatural. Queima, Senhor, a lenha nova que estamos colocando neste altar hoje. Derrama fogo do céu sobre as nossas vidas, para que, Senhor, o Teu sobrenatural venha e faça a diferença em nós. Faça a diferença em nós. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai amado. Já Te agradecendo, Te louvando e exaltando, porque sabemos que as nossas vidas estão mudando, as nossas vidas serão ainda mais transformadas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, queridos. Posicione-se e viva o sobrenatural de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Quarta-feira, mais uma vez, continuamos com as nossas células online. Então, não deixe de participar, não fique de fora. Convide pessoas, eu falo mais uma vez aqui, não é porque estamos online que nós não vamos convidar. Então, convide pessoas, participe conosco, tem sido um tempo tão precioso. Esse mês falando do profeta Jeremias, eu tenho certeza que seremos muito tocados e transformados pelo Senhor. Amém, queridos? Às sextas-feiras, as nossas reuniões de oração, também procure ali o seu líder de célula, procure saber qual formato está sendo feito, mas também não fique de fora. Interceda pelo teu país, pelo nosso país, pela nossa cidade, pela igreja, pela liderança da nossa igreja, pelos teus irmãos. Precisamos muito dessas orações e muito pode, em seus efeitos, a oração de um justo. Você é justo? Você não tem desculpa para não orar então. Amém, queridos? Glória a Deus pela tua vida, vencemos mais uma semana. Então eu quero que você, aí onde você estiver, se puder, fique de pé, para que nós possamos celebrar o nome do nosso Senhor Jesus. Possamos aqui encerrar, dando um poderoso glória ao Rei Jesus, porque somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém, queridos? Então que todo o povo de Deus diga: glória a Jesus! Uma semana abençoada em nome de Jesus.